Atos dos Apóstolos, capítulo 12. O poder da oração. Por que nós oramos, irmãos? Por que a igreja ora? Existem duas palavras por que nós oramos. Um é propósito e a outra é agradecimento. Por qualquer que seja o seu propósito, você está sempre em oração. Pela sua vida, pela sua casa, pelos seus filhos, por um serviço, por qualquer coisa que seja, nós temos um propósito de oração. Isso depende da igreja, e depende se você é cristão ou não. As pessoas sempre oram, querendo o melhor para si, querendo o melhor para os outros. Nós oramos mais com propósito do que por agradecimento, não é? Quando a gente recebe a bênção, a gente fica mais alegre, a gente quer cantar em vez de orar, porque quando nós falamos orar, nós já imaginamos dobrar o joelho, passar aquele momento que eu poderia estar fazendo outra coisa, né? Nós clamamos quando nós estamos precisando de algo, e nós vemos essa história. Pedro foi preso e as pessoas oravam por ele, porque um discípulo já tinha sido preso e morto. Qual é o motivo daquela oração? É para libertar Pedro, é para ver um milagre, porque só um milagre tiraria aquele homem de lá, e para ver um livramento da sua alma, da sua vida. E nós vemos que quando a oração é eficaz, irmãos, ela não deixa nada para trás. Quando a nossa oração é respondida, Deus ele nos dá o que nós estamos precisando. Quando o anjo foi tirar Pedro ali da prisão, ele falou: vamos correndo, vamos embora, vamos logo antes que alguém veja. Ele disse: calça a sandália. Calçou a sandália? Calcei. Agora veste o seu lombo. Vestiu? Está vestido? Agora nós vamos embora. É assim que é a oração, irmão. E quando Deus responde, ele responde sempre por completo. Amém? Deus não deixa migalhas para trás. Deus nunca deixa migalhas. Ele fez Pedro se vestir. Agora você vai. Quando ele chegou, imagina se Pedro chegasse lá e falei: ó, mas está faltando a sandália, a sua capa. O que aconteceu? Iam indagar, né? Poxa, mas você orou há tanto tempo e você só recebeu isso? Você orou há tanto tempo e é só isso que Deus te deu? Não, irmãos, Deus ele dá completo. Deus ele sempre dá completo as nossas bênçãos. Por isso que nós não devemos ter pressa quando nós oramos, porque no momento certo Deus vai operar o milagre. Ele vai trazer a libertação, ele vai trazer o milagre e ele vai trazer o livramento. É por completo. Pedro não saiu dali correndo, tal, vamos ver aqui, não. Tanto é que quando ele passava, quando ele só se deu em si que ele realmente estava livre, quando ele saiu da cidadela, porque até então ele não estava acreditando. Quando você receber a tua bênção, irmão, você também vai ficar assim: meu Deus, eu não estou acreditando, é isso mesmo, é isso mesmo. Amém? Quando você der conta de si, a bênção vai estar na sua mão, Jesus já vai ter operado o milagre. É assim que Deus trabalha. Nós estamos muitas vezes vivendo um momento em que Deus está nos guardando e está nos protegendo. E então surge essa menina, Rod, que ela percebe que há algo diferente. Ela estava dentro da igreja, ela estava orando, mesmo assim ela viu a porta bater. Sabe o que quer dizer isso? Uma criança geralmente ela é mais atenta que o adulto, né? Ela consegue ficar vendo coisas que a gente não vê. Por isso que às vezes a mãe tem que chamar a atenção da criança, né? A gente não sabe a idade dessa criança, mas ela ouviu batendo lá. Ela não falou para ninguém, ela foi lá ver o que era, curiosidade. Quem está batendo? Vamos procurar saber quem está batendo. Ela viu que era o homem de Deus, ela viu que era o apóstolo Pedro e se voltou. Ó, Pedro está lá na porta. Aí falaram: não é possível. Quer dizer, estava orando para a libertação, para o milagre, para o livramento. Quando veio tudo isso, eles não acreditaram, porque era uma que estava falando, era uma criança. Eu não vou acreditar, mas ela insistiu, não. E quando nós estamos na direção de Deus, nós não olhamos para o homem, nós olhamos para o milagre que vem dos céus. E eles não olharam, mas aquela criança foi
deles se alegraram. Aquela menina foi a porta-voz. Aquela menina, nesse momento, irmãos, é uma característica que representa você, eu e a igreja. E eu separei, irmãos, 7 características dessa menina que representa a igreja e as nossas vidas, porque ela foi um grande exemplo para as nossas vidas. Primeira característica: vigilante. Ela estava orando, mas ela não estava dispersa. Ela estava orando, mas ela sabia o que estava acontecendo ao seu redor. Era um momento difícil, que estavam matando pessoas, estavam perseguindo pessoas. Então, possivelmente, a oração era na casa, de um local bem específico. Estavam orando mais baixo, estavam com medo de serem mortos. Ela estava orando, mas ela estava sempre vigilante. O que nós entendemos? Nós precisamos orar, mas nós precisamos estar sempre vigilantes. Amém? Nós precisamos orar, mas nós precisamos estar sempre vigilantes. Vai orar por um propósito? Por que eu estou orando para isso? A segunda característica: prontidão. Bateu a porta, ela foi lá, ver o que estava acontecendo. Ela estava orando, amém? Mas ela ouviu o barulho e falou: vou ver o que está acontecendo. Amém? Você está orando, você tem a proteção divina? Amém. Você está orando, Deus está com você? Amém. Mas você tem que estar de prontidão, porque você pode estar orando, mas as pessoas ao seu redor não. Você pode estar no Espírito de Deus sendo abençoado, mas é que a pessoa que está do teu lado, dando a mão do teu lado, ela não está. Você pode estar orando no seu serviço, mas a pessoa que está do teu lado não está. Você tem que estar sempre em prontidão, sabendo o que está acontecendo, orando e vigiando. Quem está batendo na porta? Quem está arrumando a janela? Quem está mexendo nas minhas coisas? Quem está mexendo no meu carro? Quem está brigando com o meu filho? Quem está mexendo com o meu marido? Quem está mexendo na minha casa? Quem está mexendo no meu quintal? Quem está fazendo isso comigo? Orando, mas atento às coisas que estão ao seu redor. A terceira coisa que o cristão tem que ter, a característica: entusiasmo. Quando ela ouviu que era Pedro, quando ouviu que era um milagre, ela automaticamente falou: é Pedro. Ela não duvidou, e ela veio toda alegre: olha, é Pedro. Por mais que as pessoas não acreditavam, ela continuou insistindo: é Pedro que está lá fora, é Pedro que está lá fora. O entusiasmo do cristão. O cristão, ele tem que ser entusiasta, ele tem que ser feliz, fazer a obra com amor, fazer a obra com carinho, orar com felicidade. O que é orar com felicidade? Tem gente, irmão, que está orando, que parece que ele está brigando com a gente, não é assim? A oração do irmão é assim: ó, se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Se você não fizer isso, Deus vai fazer isso. Se você não fizer isso, seu filho vai morrer. Se você fizer isso, você não vai conseguir aquilo. Irmão, orar com felicidade, declarar bênção e vitória para as pessoas. Você vê que a pessoa é problemática, você vê que a pessoa está com problema, você vê que a pessoa precisa de um amparo, você não vai jogar ela no buraco, você vai tirar ela, oração com entusiasmo, tirar ela da situação e colocar ela na luz. Isto é entusiasmo. A quarta característica, irmãos: confiança e fé. Ela não estava vendo Pedro, ela ouviu a voz de Pedro, ela não se enganou. O cristão não se engana com a voz de Deus. O cristão, ele não se engana, ele sabe quando é Deus que está falando, ele sabe quando é Deus que está movendo, ele sabe quando é Deus que está trabalhando, ele sabe quando é Deus que está no lugar. Essa é a nossa fé, sabendo que Deus responde sempre a nossa oração. E compartilhando essa quarta, eu vou para a quinta característica, que é a perseverança. A confiança tem que estar junto com a perseverança. Ela insistiu para que os adultos fossem à porta, ela prevaleceu: não, vamos lá que é Pedro, vamos lá que é Pedro. Quantas vezes as pessoas deixam de receber uma bênção, quantas vezes as pessoas deixam de alcançar algo porque ela tem medo de ir. Muitas vezes a pessoa chega perto de você: ó, vai lá hoje, dá esse telefonema, conversa com aquela pessoa, e você fica com medo.
Você tem que ter perseverança, o cristão tem que perseverar. Quanto você já não orou para que seu marido fosse salvo? Quanto que você já não orou para que as coisas fossem bem na sua vida, tanto pessoal como espiritual? Você não perseverou? Você não orou? A sexta característica, amor, que é super interessante, ela cumpriu a sua função. Ela fez o que tinha que ser feito. Depois você não vê mais a história do outro. Ela fez o que tinha que ser feito. Depois não vê ela falando. Ruth ficou falando: olha, eu ouvi a voz de Pedro, eu que fui lá abrir a porta, eu que fiz isso. Vocês viram isso na Bíblia? Não tem. Porque ela exerceu a sua função. Ela fez o que tinha que ser feito. Ela foi um instrumento para tirar a incredulidade daquelas pessoas e irem à porta, ver que era Pedro, colocar Pedro lá dentro e receber o milagre, o livramento de Deus. Ela fez o que tinha que ser feito e acabou, irmãos. Tem pessoas que ficam insistindo em algo que não é responsabilidade deles. Existem pessoas que ficam insistindo em algo, falando que está sendo usado por Deus, falando que Deus está com ele. Muitas vezes Deus não está com ele, muitas vezes não é a voz de Deus. Muitas pessoas se perdem pelo caminho porque acompanham. Isto é cumprir a sua função. Então você precisa entender que você veio para Deus veio cumprir a função na sua vida, e Rod cumpriu a sua função ali, e a função foi perfeita. Ela fez com que as pessoas incrédulas fossem lá, de tanto ela insistir. Vamos lá ver, quando viram que era, por que não acreditou no começo? Mas ela estava lá para fazer aquilo. E a última característica, irmãos, ela não teve descrença, ela não ouviu as negações das pessoas que falavam: fica quietas, não deve ser uma visão, deve ser um anjo, você deve estar orando demais, você deve estar indo na igreja demais, você deve estar frequentando escola dominical demais, oração demais. E ela falou: não, é Pedro que está lá fora, o milagre aconteceu. Ela não teve descrença de crer que Deus havia operado o milagre. Que essa menina, irmão, seja um grande exemplo para as nossas vidas, amém? Que você possa pegar isso tudo, guardar no seu coração. As 7 características que Rod representa a igreja e representa você. Eu vou falar de novo. Ela foi vigilante, ela teve prontidão, ela teve entusiasmo, ela teve confiança em fé, ela cumpriu a sua função e ela não teve descrença. Essa menina foi um grande exemplo, irmãos. Que nós precisamos pegar esse exemplo, abraçar esse exemplo dessa menina e sairmos aqui abençoados e cheios do Espírito Santo de Deus, amém? Você que gostou, se inscreva, dê um like, comente, compartilhe, que essa palavra possa ser levada a várias pessoas, a vários corações, e que você seja edificado com ela.